Pronto, agora sim. Bom, pessoal, estamos ao vivo aí, todo mundo conectado, tá? Mais uma aula de informática. Hoje com um mini simulado. Vamos testar os conhecimentos de vocês aí, né? Que a gente viu até agora. Vamos testar para ver quais são os pontos que a gente pode abordar mais, tá? E aí eu preciso da colaboração de vocês, como eu falei aqui nos bastidores. Vocês depois me digam quais são as dificuldades que vocês tiverem em cada questão, tá certo? A gente tentar ajudar todo mundo. Tranquilo? Então, ó, primeira questãozinha para começar nosso simulado aí, sobre o Windows 10, tá? O que é que ele fala aí? Fala o seguinte, que um usuário está utilizando o Windows Explorer. O Windows Explorer, tá? Para visualizar a lista de arquivos na pasta Documentos. O usuário seleciona um arquivo chamado boletim.docx e em seguida ele pressiona as teclas Ctrl X. Ponto. Na sequência, ele seleciona um arquivo lista.xlsx e pressiona as teclas Ctrl C. Por fim, o usuário abre a pasta rascunho e pressiona as teclas Ctrl V. Sobre o exposto, assinalar a alternativa correta. Assinalar a alternativa correta. Entrou outra alternativa aqui, né? Vou até apagar isso aqui. Acho que na hora eu não percebi quando eu copiei aqui, tá? Então, assinala a alternativa correta. Vou só apagar aí e vocês depois dão uma piscada aí, tá certo? Vamos lá. Por onde a gente vai começar? Pelo famoso Windows Explorer. Se liga só. A banca, ela pode chamar Windows Explorer, tá? Ou explorador de arquivos, tá? Ou explorador de arquivos, tá certo? Ela pode chamar dessas duas formas. Ambos têm a mesma função, que é gerenciar o sistema operacional. Explorador de arquivos, certo? Mas, Emerson, por que ela pode chamar? É o que é o seguinte, quando tínhamos só o Windows 7, tá? Quando tínhamos só o Windows 7, a nomenclatura dele era o Windows Explorer. Quando passamos a ter o Windows 10, ele passou a ser explorador de arquivos. No Windows 11, a Microsoft manteve o mesmo nome, explorador de arquivos. Então, assim, quando a banca ela cobra sistemas operacionais, ela pode te cobrar, inclusive, questões com o Windows 7, tá? Onde a Microsoft nem atualiza mais. Mas, como da banca a gente pode esperar tudo, então fica aí a dica para vocês, tá certo? Pode ser que você tenha visto questões com a nomenclatura Explorer de arquivos e aí se depara com uma situação dessa, o Windows Explorer. E aí você vai ficar ligado que o Windows Explorer era no Windows 7 e Explorer de arquivos no 10, ok? Ambos com a mesma função, gerenciar todo o sistema operacional, beleza? Então, ó, vamos por parte aqui. O que é que a gente precisa na prova? O que é que a gente precisa ter cuidado? Primeiro é que a gente tem que ir listando as coisas, tá? Na sequência para não errar. Então vamos lá, o que é que ele disse? Que o cara lá abriu lá o explorador, o Windows Explorer, ele visualizou, né, a lista de arquivos lá na pasta documento. Então ele abriu a pasta documento e aí ele disse que ele selecionou um arquivo chamado boletim.docx, ou seja, ele visualizou e selecionou um arquivo do Word, né? Se é docx é do Word. Aí ele disse que ele deu em seguida um Ctrl X, tá? Ele deu um Ctrl X, ou seja, ele recortou aquele arquivo do boletim. Foi lá e recortou. Beleza, daí tudo bem. Aí ele fala que na sequência ele selecionou um arquivo chamado lista.xlsx. Então, na sequência, ele foi lá e selecionou o próximo arquivo, né? Lista.xlsx. Ou seja, ele selecionou um arquivo lá do Excel. Tranquilo? E pressionou as teclas Ctrl C. Ele copiou esse arquivo do Excel, tá? Aí ele diz que, por fim, ele abriu a pasta chamada rascunho, tá? E pressionou as teclas Ctrl V. E ele diz, sobre o exposto, assinalar a alternativa correta. Item A, ele fala que os arquivos,
boletim.docx e listas são copiados para a pasta rascunho. Letra B diz o seguinte, que apenas o arquivo boletim.docx é movido para a pasta rascunho. Item C diz que apenas o arquivo lista.xlsx é copiado para a pasta rascunho. E letra D diz que o arquivo boletim é movido enquanto o arquivo lista é copiado para rascunho. Tranquilo? Vamos por parte. Até aí todo mundo entendeu a narrativa? Tudo certo? Agora vamos aí agora para o entendimento. Vamos lá. Digamos que ele chegou aqui, tá? Abriu a pasta documentos. Na sequência ele pegou um arquivo doc, né? O arquivo docx. Como ele disse lá. O que ele fez? Deu um Ctrl X, ou seja, ele foi lá e recortou. Foi lá e recortou. Certo? Foi lá e recortou. Beleza. Recortou, ficou com ele na mão. Aí ele disse que na sequência ele pegou outro arquivo, tá, do Excel chamado XLSX. Certo? Veja que ele primeiro ele recortou um, tá aqui na mão. Aí XLSX. Aí ele disse que na sequência, tá? Aqui é que ele fez. Pegou o arquivo XLSX e ele copiou, né? Ele copiou o arquivo, tá? Foi lá e, puf, copiou o arquivo. Aí ele disse que ele foi lá depois, tá? E abriu a pasta rascunho. Na pasta rascunho ele colou. Ele colou. Aí a letra diz o seguinte, que os arquivos boletim, docx e lista são copiados para a pasta rascunho. Negativo. Falso. Tá? Falso, falso, falso. Ok? Por que, Emerson? Está falso. Porque a partir do momento que ele deu um comando aqui de recortar e na sequência ele deu um comando de copiar, esse comando que recortou foi para o saco. Tá? Ele deixou de existir. O que a memória ROM, ela prevalece é o último comando, que foi o quê? Copiar. Se eu dou um copiar e depois dou um recortar, o copiar vai para o saco. Prevalece o recortar, tá? Então, assim, se eu dou um comando e na sequência do outro comando, esse comando aqui ficou para trás. Deu para entender? Então, se ele foi lá e recortou o docx, o que é que o sistema espera dele? Ele recortou, ele cola em outro canto, né? Para ele colar, ele tem que dar um Ctrl V. Não foi isso que ele fez. Ele recortou e na sequência ele selecionou outro e aí ele foi lá e copiou. Então, esse comando do recortar foi pro saco. Foi pro saco, tá? Então, ó, esquece agora boletim, por quê? Porque o comando do boletim não existe mais. Por quê? Ele selecionou esse cidadão aqui e copiou, tá? Ele selecionou o lista e copiou. Ele deu um próximo comando depois do boletim. Então, tudo que se refere ao boletim caiu por terra. Deu para entender? Então ele diz, ó, letra B, apenas o arquivo boletim é movido para rascunho. Negativo. Quem foi movido para rascunho foi lista. Foi o último comando dele. Então, ó, letra B, falso. Tá? Letra C diz o seguinte, apenas o arquivo lista é copiado para rascunho. Será? Vamos lá. Na sequência, ele listou, ele aqui, selecionou lista, copiou e na sequência ele jogou para dentro de quem? De rascunho. Então, apenas o arquivo lista é copiado para rascunho, verdadeiro. Vamos ver a letra D. O arquivo boletim é movido enquanto o arquivo lista é copiado, negativo. O arquivo lista, ele não foi movido, ele foi recortado, tá aqui, ó. Só que ele não teve sequência, porque na frente dele deu-se um comando de copiar. Então, se deu-se um comando de copiar em outro arquivo, esse boletim aqui, Luísa, não tem mais serventia.
Entendeu, meu povo? Então aqui, ó, falso. Então o que é que resta para vocês aí, ó? Marcar a letrinha C, beleza? Então cuidado. Na hora da prova, tentem montar esse esqueletozinho aqui, ó. Faz um arquivo, doc, recortei. Próximo arquivo, planilha, XLSX, copiou. Esse arquivo aqui já não tem mais serventia, já pode jogar no lixo. O que vale é daqui para frente. Próximo foi copiar. Agora, se eu copiei aqui, aí eu tenho que colar em algum canto. E de fato ele colou dentro aqui do rascunho. Tranquilo, Tereza? Tranquilo, parecida? Dona Cris, Vânia, tudo certinho aí? Entenderam? Massa, show de bola. Tranquilo? Questãozinha complicada. É. Mas aí, montando o esqueleto, você vai eliminando, dá tudo certo. Fala, Vânia. Eu apertei sem querer, Emerson, mas Foi. é complicado. Mas é complicado mesmo. Mas a partir do momento que você entende, veja só, deixa eu explicar a vocês. Se vocês entenderem como é que funciona, ele simplesmente ele recortou. Se eu recorto, eu preciso colar em algum canto, correto? Então, o que é que o sistema esperava? O sistema esperava ele recortar em algum canto. Ele não fez isso. Ele simplesmente ele copiou outro arquivo. Então, esse comando aqui, ó, acabou, não existe mais. O que você vai analisar é daqui para frente. Se ele copiou, ele vai ter que colar algum canto. Se ele recortou, vai ter que colar algum canto. Então, se ele recortou, o sistema espera que ele pegue esse arquivo aqui e cole em algum canto. Ele não fez isso, simplesmente ele descartou o comando colar e copiou outro. Tá? É só questão de interpretação. Fica meio confuso, mas depois dá certo. Fala, Luísa. Quer falar, minha querida? Eu fiquei na dúvida aí entre a letra C e D, porque eu estava no sentido de removido. Eu achei que o primeiro que ele recortou tinha sido removido e o segundo tinha sido colado. Entendi. Então, no caso, aquele primeiro segundo comando... foi copiado. O segundo foi copiado, não foi colado, não. Então Luísa ficou Colado. na mesma. Luísa ficou na mesma dúvida que eu fiquei também. Eu fiquei na letra C e letra D. Porque, deixa eu explicar a Isso. vocês duas. Pessoal, Mas aí depois o segundo arquivo ele não colou, ele copiou aqui, ó, Ctrl C. O segundo foi, arquivo. mas aí depois, Emerson, eu disse, não, só pode ser a letra C, que recortar ele não colou, pronto, já foi. Justamente, é isso aí, então. Quer falar, Wanda? Bateu sem querer. Agora. Tranquilo, meu povo. Vamos embora para a segunda questão. Tá certo? Sobre a lixeira. Tá? A gente viu aqui nas aulas sobre a lixeira. Qual é o tamanho da lixeira? Pessoal, não existe um tamanho exato para a lixeira, tá? A lixeira, o sistema operacional sempre vai reservar 10% do tamanho do HD. Então, assim, se seu HD for de 500 GB, 10% é da lixeira. Se seu HD for 128 GB, 10% da lixeira. Então, a regra no sistema operacional diz que sempre é reservado 10% para a lixeira. Tranquilo? Então, vamos lá. Sobre a lixeira, o que é correto afirmar? Letra A. Pastas vazias excluídas não são movidas para a lixeira. São movidas sim. Tá? A pasta está vazia. Apertou o delete, ela vai para a lixeira. Então, letra A é falso. Tá? Letra B diz o seguinte. Possibilita restaurar somente arquivos excluídos nos últimos 30 dias. Negativo. Tá? Se a lixeira não tiver cheia, aquele arquivo lá tiver 2, 3 arquivos. Digamos que sua lixeira só tem 3 arquivos. 60, 90 dias, se você for lá, tá lá os 3 arquivos. Não existe uma regra de 30 dias, acaba todo mundo. Viu? Não existe isso. Agora sim, coincidentemente, possa ser que em 30 dias você vá atrás de um arquivo e não encontre mais. Por quê? Porque os 10% já esgotou. Digamos que você deletou muita coisa, então ele vai sobrepondo. Então, se você deletou um arquivo hoje, que é dia 16, 16 de agosto ele pode não estar mais. Por quê? Porque você excluiu vários arquivos e ele vai sobrepondo, tá? Possa ser que dia 16 de agosto você consiga encontrar arquivos do dia 20 em diante. Entenderam? Então não existe uma regra de 30 dias. Então também a letra B está falso. A letra C diz o seguinte: não é permitido a exclusão de todos os arquivos e pastas da lixeira. Sim, é permitido sim.
Se você clicar com o botãozinho direito em cima da lixeira, existe um item chamado esvaziar a lixeira. Se você esvaziar a lixeira, você exclui todos os arquivos que estão dentro e todas as pastas. Tranquilo? Então, a letra C também é falsa. Sobrou para você a letra D, onde ele diz o seguinte, que pode ser configurada para que os arquivos sejam excluídos imediatamente, sem que sejam movidos para a lixeira, tá? Então, é o famoso exclusão definitiva. E como é que isso acontece? Se você apertar só o delete, o arquivo vai para a lixeira. Tranquilo? Se você apertar Shift e em sequência Delete, o Shift é o comando que ele vai, ó, para o espaço. Então, quando você selecionar um comando, selecionar uma pasta e você segurar o Shift e depois o Delete, e se arrepender, já era, tá? Já foi. Mas não tem nenhuma forma de recuperar. Existe. Existem algumas empresas que trabalham só com isso. Existe algum software que você pode baixar na internet e vai tentar recuperar, tá? Na tecnologia, tudo é possível. Tranquilo? Agora, em regra, se você apertar Shift e Delete, ele não passa pela lixeira. Ele deleta definitivamente. Tranquilo? Emerson, mas vamos lá. Se eu tiver um pendrive, se eu colocar um pendrive, dentro daquele pendrive, apertar um delete, aquele arquivo vai para a lixeira? Não. Isso aí é uma observação. Se o arquivo tiver em pendrive, se o arquivo tiver em HD externo, em DVD, onde é que seja, num hardware paralelo, tá? Se você apertar o delete, infelizmente ele não vai para a lixeira. Por quê? Quando você aperta o delete e aquela pasta, aquela foto, aquele arquivo vai para a lixeira, o que é que a regra diz? Ah, tá na lixeira? Tô arrependido. Então vamos fazer o seguinte, vou entrar na lixeira, tá lá, material da aula de hoje. Eita, deletei sem querer. Dou um clique nele, seleciono, botão direito, restaurar. O que é que ele faz? Se eu restauro, ele volta para a origem que eu deletei. Tá? Então, se você tem um pendrive, um HD externo, um DVD, o que acontece? Ele não consegue mais voltar, tá? Ele não consegue, por quê? Porque você já entregou o pendrive, já quebrou o DVD, o HD externo já entregou a quem lhe emprestou. Então, em regra, se você deletar um arquivo que esteja dentro desses periféricos, ele não passa na lixeira, ele é excluído definitivamente. Tranquilo, pessoal? De boa? Entenderam essa observaçãozinha aí, esse bizu? Se estiver em algum periférico externo, ele não passa pela lixeira. Ele é excluído definitivamente. Tranquilo? Tudo certo? Vou passar para a próxima, tá certo? Fala, Luísa. Emerson, aqui na minha tela não está aparecendo as perguntas. Está aparecendo só a foto de Antônio. Não está aparecendo? Sai, Não. sai e entra de novo, que eu te aceito. Eu acho que tu já entrou com ele rodando aqui já. Sai, pronto. Acho que ela vai entrar de novo. Deu certo, Luísa? Vamos lá. Terceira questão. Diz o seguinte. Assinale a opção que apresenta as teclas de atalho utilizadas no gerenciador de arquivos Windows Explorer para as operações de copiar, renomear e excluir, tá? Excluir. Então, ele quer simplesmente nessa seção, copiar. E aí, Luísa, tá vendo agora? Tá vendo agora? Luísa, eu não tô te escutando, não. Voltou. Chegou? Beleza. Sim. Vamos lá. Então, ele quer nessa sequência, né? Ele quer copiar, renomear e excluir. Digamos que você se deparou agora com essa questão na prova, tá? E aí você fica se perguntando, pô, copiar eu sei. Copiar eu sei que é Ctrl C. Excluir eu sei que é delete, del. Então, lá na prova, não perde tempo, tá, pessoal? Já, ó, elimine esses dois aqui. Porque, ó, copiei, deletei,
deletei. Então, eu achei esse, tá? E eu achei esse. E renomear. Então, vamos lá. Fiquei em dúvida entre a letra A e a letra C. Só que aqui na letra C, Ctrl V. O que é que eu aprendi? Que Ctrl V é para colar. Então, me restou o quê? F2. Então, F2, renomear. Então, ó, letra C, tá? Então, o que é que eu quero dizer a vocês? Que na hora da prova, na dúvida, vocês simplesmente vão por eliminação. Se ele deu copiar e excluir, tá? E ficou renomear no meio, você tem que olhar para as letras e eliminar, tá? Se eu quero copiar, eu tenho que começar com Ctrl C. Então, a letra B e a letra D não começa com Ctrl C. Então, já eliminei. Vou quebrar a cabeça agora com letra A e letra C, tá? Eu achei que excluir é delete ou del, tanto faz. Então, nas pontas tem del e delete, tem del, né? Letra A e letra B. O que é que me restou? Só procurar o comando de renomear. Ah, mas eu nunca vi o comando de renomear, mas eu sei que Ctrl V é de colar. Então, a letra A também está descartada, tá? Então, sobrou a letra C. Então, é assim que vocês fazem as provas e é assim que vocês marcam as questões de informática. Muitas vezes por eliminação. Tranquilo? Vamos lá na quarta questãozinha. Isso foi assunto da nossa última aula. O que é que diz? Que o DNS ele é uma interface de rede. Que o DNS é uma interface de rede. O que é o DNS? É o serviço de nome de domínio. Isso, justamente, Tereza, é errado. Por quê? Porque o DNS, na verdade, é um dos protocolos de rede. Não é interface, tá? Eu me lembro, deixa eu ver se meu HD tá bom. Eu tô ficando meio velho, cabelo branco, barba branca, mas eu me lembro que Tereza disse assim, na última aula, assim, e o que é interface? Aí eu disse que interface é o que você visualiza na área de trabalho, é a interface gráfica. Confere, Tereza, eu disse isso? Pronto, então o velho ainda não tá enferrujado ainda não, entendeu? Por isso que essa questãozinha ficou na mente de Tereza. Então, qualquer questãozinha que Tereza vai fazer, independente do concurso, se ela falar interface, ela entendeu que interface é todo o gráfico da tela, né? Interface de 3D, é a forma que você visualiza. Então, DNS é o quê? É um dos protocolos de rede, tá? É um dos protocolos de rede. Tranquilo? Questãozinha tranquila de trabalhar. Quinta questão, diz o seguinte. Também foi um dos temas que a gente viu na última aula. Se não me falha a memória, foi um dos últimos itens que a gente viu. Assinala a opção que representa o padrão IEE. O padrão IEE, tá? Na verdade, é o padrão Wi-Fi. Padrão É B, Wi-Fi. se eu não me engano? Vamos ver agora. É o padrão Wi-Fi. Ou famoso sem fio, tá? Ou famoso sem fio. Então, ó, eu falei para vocês na última aula que isso aí não ia mudar. É padrão. E eu falei para vocês que IEE é o padrão de tudo que começa com 802. Então, IEE é tudo que começa com 802, tá? Só que para Wi-Fi o padrão é 11, tá? O padrão é 11. O para é para padrão LAN e MAN, tá certo? E MAN. Para 3 é só para LAN, só para LAN. A letra C é para fibra ótica, tá? É para fibra ótica. E 11 sempre vai ser para Wi-Fi. Não vai mudar, tá certo? Então, qualquer concurso que vocês forem fazer, se vocês se depararem com esse padrão IEE 802.11, pode marcar sem medo, de olho fechado, que é de Wi-Fi. Ah, se tiver lá 802.3, LAN. Se tiver lá 802.8, fibra ótica. Se tiver 802.1, é para rede LAN ou MAN. Tranquilo? De boa? Já anota essa daí. Tá certo? Vamos para a próxima, que diz o seguinte. Assinala a alternativa correta no que concerne a impressora laser. Laser.
tá? Laser. Ok? Então é o seguinte, diz o seguinte na letra A, que permite apenas digitalizar documentos. Letra B, permite titular equipamentos eletrônicos. Letra C, permite apenas cópias de documentos. Letra D, permite fazer cópias e digitalizar documentos. Então vamos lá. Se ela é uma impressora laser, ela diz que permite apenas digitalizar documento. Errado, tá? Se é impressora, a função dela é de copiar, tá? Impressora, não só de digitalizar. Então tá fora. Letra B diz que é para triturar. Negativo. Existe o próprio triturador, tá? De papéis, de equipamentos. Não tem nada a ver com a impressora. Letra C. Letra B. Letra B. Não, Letra D. D de dado. letra D de dados. Vamos lá. Letra D também está fora, Tereza. Por quê? Porque para ser letra D de dado, para copiar e digitalizar, ele teria que ser assim. Ele teria que dizer que a impressora laser ela é multifuncional. Nesse caso, ela falou que é só impressora laser. É só impressora laser, tá? Então, se é só impressora laser, sobrou a letra C. Ela apenas vai copiar documentos. Apenas ela copia documentos, tá? Se fosse para copiar e digitalizar, precisaria que fosse multifuncional, tá? Vou até botar aqui. Multifuncional. Ok? Tranquilo? Vamos embora. Sétima questão diz o seguinte, na sétima. Ô, Emerson, Oi. você já falou sobre todos, mas eu esqueci, eu confundo, às vezes eu troco. Não. A impressora laser é aquela pretinha que usa cartucho, né? Não, a impressora laser é aquela impressora que tem toner, tá? Dentro do toner tem um pó. Quando você aciona ela, o que acontece? Não sei se vocês já perceberam. Na hora que você aciona a impressora laser, ela tem um vidro e você Sim. nota que passa uma luz. Ela vai Sim. e volta. Pronto. Aquele luz, justamente, é como se você estivesse fazendo uma ressonância magnética. Tá? Estivesse entrando fazendo uma tomografia, né? Você entra numa tomografia, a luz vai, você volta. Então, ele faz todo o escaneamento do seu corpo. Então, justamente, a impressora a laser, dentro ali tem um toner, tem pó. Quando aquele laser é acionado, para você ver como ele é muito forte, tá? Quando aquele laser é acionado, aquele pó vira tinta. Porque o laser acionou, né, como se estivesse esquentando o pó. Ele vira a tinta e desce pelo rolo, e ele traciona e sai tudo pretinho, tá? Então, se diz Então a correta aí, ela só imprime? se ela for só impressora laser, ela só imprime. Agora, se ela for impressora laser multifuncional, tá? Aí ela também escaneia. Tranquilo? Porque lá no trabalho tem uma desse jeito aí, que bota o toner grandão, e ela copia, você levanta a tampa, ela copia, ela escaneia e ela imprime. Você vai se ligar o seguinte, a impressora, quando ela é multifuncional, ela tem aquela parte de cima do tracionador, que você bota o papel, e ela vai tracionar, tá? E tem a parte que você abre e bota também. Sim. Se ela for só impressão, ela só abre. Ela só abre. Ela não tem a parte de cima do tracionador. Ela só abre. Então, geralmente, você se depara com as pequenininhas, tá, de toner. Ou aquelas Broter, tem Leximark também, que é só impressão, ela não escaneia. Essa do seu trabalho deve ser uma multifuncional. Lá tem a parte de cima, e tem a parte que você levanta, e a parte que sai embaixo. E aí ela sincroniza com o computador, e você tem lá o aplicativo de digitalizar. Aí, para digitalizar, você também tem as duas opções. Você bota por cima, ou você bota no vidro. É Tá verdade. Beleza. Valeu, obrigada. Nada, minha filha. Sétima questão. Diz o seguinte aí. Determine o principal. Ó, o principal. Não é que é o único. Então, determine o principal protocolo de recebimento e aí ficou fácil. Mensagens instantâneas. Tá? E aí, ó. Vimos na última aula. FTP é o protocolo de transferência de arquivos. SMTP é o protocolo que faz o quê? Que envia as mensagens,
Eu até brinquei que o SMTP é o seu carteiro virtual, é o cara que leva suas mensagens, tá? Sua mensagem tá partindo. Então é o carteiro virtual. E aí sobrou esses dois aqui pra gente, né? POP3 e IMAP. Falamos que os dois são protocolos de recebimento de mensagens, com uma diferença. Um recebe as mensagens instantâneas e o outro precisa de quê? De um hospedeiro. Então, como ele disse aqui que o principal protocolo de recebimento de mensagem instantânea, ficou fácil, tá? IMAP é o cara. Então, assim, o WhatsApp, o Direct, todas essas mensagens que chegam, quem recepciona é o IMAP, tá? É o IMAP. Por quê? Ele não tem aquela ferramenta que faz análise da mensagem, para saber se ela tem ou não vírus. Ele não tem. O que ele tem é um servidor que guarda as mensagens. Como assim, Emerson? Vê só, se hoje der uma bronca no seu telefone, você comprar um telefone, ou perder, comprar outro, ou der bronca no WhatsApp, você desinstalar e instalar novamente. O que é que acontece? Quando você instala o aplicativo, ou Direct, ou WhatsApp, o que é que faz? Todas as mensagens voltam, não é isso? Por que voltaram? Voltaram porque o IMAP, ao receber as mensagens, ele guardou aquelas mensagens lá no servidor virtual, tá? Guardou no servidor virtual. Então, ele guarda no servidor. Só que ele não tem um cuidado de analisar se a mensagem tem ou não vírus. Então, se eu mandar uma mensagem aqui sem saber que meu telefone está infectado e eu simplesmente mandar aí: boa noite, pessoal. Olha, eu estou precisando, eu estou sofrendo um acidente, estou precisando aqui de um socorro. Cliquem aí para ver se vocês conseguem localizar aqui o rastreador do meu carro. Algo desse tipo. Se vocês clicarem, vão infectar. Por quê? Porque o WhatsApp, ele guardou a mensagem no servidor, só que ele não analisa. Diferente do POP3. O POP3, ele guarda no servidor, tá? Só que ele faz uma análise. Como assim, Emerson? Quando você abre os seus e-mails, existe uma pasta lá chamada lixo eletrônico, ou uma pasta chamada spam. Por quê? Porque as mensagens que ele acha que são suspeitas, ele não coloca diretamente na sua caixa de entrada. Ele simplesmente coloca em uma dessas pastas, ou o spam ou lixo eletrônico, para que você, ao clicar, veja se de fato aquela pessoa é da sua confiança, tá? Faz parte do seu ciclo de amizade, e aí no final, no rodapé, ele pergunta se as próximas mensagens daquela pessoa se pode ser considerada como pessoa de confiança. Se você marcar que sim, no próximo recebimento de e-mail daquela pessoa, vocês vão notar que ela não vai mais para essas duas pastas. Ela simplesmente já vai direto para a caixa de entrada. Por quê? Porque o próprio servidor do e-mail já fez uma análise daquele cidadão, tá? Então sabe que todas as próximas mensagens que ele mandar mensagem para você, ele é um cara legal, que faz parte do seu rol de amizade, e tá tudo certo. Então é assim que ele funciona. Então, os dois, tá? Só relembrando, são dois protocolos de recebimento de mensagem. POP3 é o protocolo de recebimento de mensagens da web, tá? Dos correios eletrônicos. E o IMAP é o protocolo de recebimento de mensagem para mensagem instantânea. Ele arquiva no servidor, só que ele não faz análise se ela tem ou não vírus. Ficou claro? De boa? Tranquilo, né? Vamos para a próxima questãozinha aí, a questão número 8, certo? Questãozinha número 8, que diz o seguinte, na questãozinha número 8. Tereza, Luísa, dona Vânia, dona Aparecida, todo mundo entendeu aí? Tranquilo? Beleza. Show de bola. Vamos embora. Beleza? Vamos embora. Oitava questãozinha diz o seguinte. Em um computador com o Windows 7 instalado em sua configuração original. Então, assim, por que eu deixei essa questãozinha no Windows 7? Como eu falei para vocês lá no começo da nossa primeira questão, a banca ela pode te cobrar coisas ainda de Windows 7, tá? Mas, Emerson, você falou na última aula que o Windows 7 não tem mais atualização. De fato, não tem mais atualização. Só que ainda existem pessoas que têm a máquina com o Windows 7.
que é o caso de Dona Aparecida, né? Dona Aparecida, ela falou comigo ontem, mostrou a tela, de fato, dela ainda tem o Windows 7. Então, a banca, se ela falar lá no edital, sistemas operacionais, esteja preparado que possa ser que ela te sacaneie. Ela coloca uma questãozinha de Windows 7, tá? 90% do que falar em Windows 7 é a mesma coisa que está no Windows 10. O que mudou foram algumas coisas, tá? Mas, no geral, os mesmos comandos que se dá no 7 se continua no Windows 10. Tranquilo? Então, essa oitava questão, ela se refere ao Windows 7. E aí ele diz lá, em um computador com o Windows 7 instalado, tá? Um usuário, ele clicou com o botão invertido do mouse, tá? Deixa eu dizer a vocês, o que seria o botão invertido? O botão invertido nada mais é do que o botão direito, tá? Então, a banca, ela vai fazer de tudo para te confundir e de tudo para tirar você da jogada, para lhe reprovar. Então, ó, se liga só, esse aqui é um mouse, tá? A minha mão, essa é a direita. Então, o que acontece? Toda hora, vê só, toda hora, às vezes o cara diz assim, não, mas o botão que eu sempre estou clicando no mouse é o botão direito. Negativo, tá? A minha mão, sim. Eu acho que são 99% dos destros e 1% dos canhotos. Então, ó, toda hora eu estou clicando aqui o meu botão esquerdo, tá? Porém, o mouse sempre vai estar na minha mão direita. Então, quando ele fala botão invertido, o botão invertido é esse aqui, ó. É o botão direito. Então, era muito mais fácil a banca dizer assim, em um computador com Windows 7, o usuário clicou com o botão direito do mouse. Era muito melhor ela falar assim. Só que a função dela, ela não é fazer amizade com você. Ela não tá aí para fazer amizade, tá? Então, quando ele falar aqui, botão invertido do mouse, tá? Vocês vão entender que é o botão direito, tá? Botão direito. Direito. Ok? Que é o botão direito. Então lá. Um usuário clicou com o botão direito do mouse sobre um ponto vazio. Então ele chegou aqui, isso aqui é um ponto vazio. Botãozinho direito. Tum. Certo? Botãozinho direito. O que é que ele diz? Na área de trabalho, tá? Na área de trabalho. E obteve o seguinte menu de contexto, exibindo parcialmente na mensagem a seguir. A opção novo permite que se crie uma ou um novo ou nova. Então, ó, você vê que aqui eu cliquei aqui com o botão direito. Não, o menu não ficar igual porque ele disse o quê? Na área de trabalho. Não foi na apresentação de slides. Então, ó, ele diz o seguinte, que apareceu esse contexto aqui. E ele diz aqui, ó, que a opção novo aqui, tá? A opção novo vai abrir, vai criar um ou uma, novo ou nova. Então, vai abrir um ou uma usuário? Não. Para você criar usuário, você não cria aí, tá? Você cria lá no painel de controle. Então, tá fora. Vai abrir uma barra de ferramentas? Também não, tá? Porque não se cria barra de ferramenta. Se trabalha com a barra de ferramenta, não se cria, ela já está criada, até lá embaixo aí, ó, no seu computador. Você criou? Não, quem criou foi a Microsoft. Você pode colocar ela como? Do lado, para cima, do outro lado. Você pode mover ela, você pode visualizar, você pode habilitar ou desabilitar, você não pode criar, beleza? Papel de parede. Você cria o papel de parede, tá? Não, tá? Você, na verdade, você já tem o papel de parede pré-fixado. O que você pode é baixar um papel de parede da internet. Né? Você pode baixar um papel de parede e você pode pegar aquele papel de parede e colocar na sua área de trabalho. Mas você não pode criar um papel de parede, você não consegue criar. Tá? Ah, Emerson, mas vamos lá. Mas se eu for no Python, eu posso criar um papel de parede? Não, no Python você pode criar um desenho, tá? Um desenho, transformar ele, salvar ele em JPG e depois sim colocar ele no papel de parede. Então, existem essas etapas aí. Agora, quando você cria novo ou nova, um ou uma, aí sim você pode criar o quê? Atalho.
tá? Você pode criar atalho. Tranquilo? De boa? Criou um ou novo atalho. Para que serve esse atalho, Emerson? Simplesmente, pronto. Na minha área de trabalho aqui, eu tenho vários atalhos. Por quê? O atalho já, por si só, já disse. Eu estou encurtando o caminho. Estou pegando um atalho. Então, por exemplo, eu sou assinante do Que Concurso. Então, imagina só, toda vez eu abri o navegador, depois que o navegador abrir, eu digitar lá, www.queconcurso. O que é que eu fiz? Copiei o endereço do Que Concurso, botãozinho direito na minha de trabalho, novo, atalho. Tum, joguei ali o link do Que Concurso, tá? Apliquei, ok. O que é que ele criou para mim? O íconezinho na área de trabalho, atalho do Que Concurso. Então, não preciso mais ter aquele trabalho, abrir navegador, digitar, não preciso mais. Simplesmente eu clico naquele ícone que ele criou para mim e eu já caio na página do Que Concurso. Nem senha eu boto mais, porque eu já salvei a senha lá e o usuário. Então, é para isso que serve os atalhos, para você encurtar o caminho. Tranquilo? Então, 8ª questão, marquem aí a letra B. Certo? 9ª questão, o que é que ele disse? O que ocorre no Windows ao apertar as teclas WIKEY mais E simultaneamente? O botãozinho WIKEY, já falamos nele aqui. Não sei se deu tempo de vocês anotarem. Mas, na verdade, o botãozinho WIKEY é simplesmente esse botãozinho aí embaixo que tem a bandeirinha da Microsoft. Então, o WIKEY é nada mais, nada menos que o botão iniciar. Então, o botão WIKEY nada mais, nada menos do que é esse botãozinho aí que está no seu teclado aí. Pode olhar para ele se você tiver aí no computador. Esse que tem a bandeirinha da Microsoft. Então, uns chamam de botão iniciar, tá? Uns chamam, de fato, pelo seu nome verdadeiro, WIKEY, e outros chamam de o botão da Microsoft. Muitos chamam, aquele botãozinho da Microsoft, justamente, porque tem a bandeirinha da Microsoft. Então lá, quando você aperta o WIKEY ou botão iniciar mais o que é que vem na sua cabeça? Se é de explorar. Então, ó, que é que eu já marco direto? Letra C, tá? A janela do explorador de arquivos é aberta. Se eu coloco o WIKEY mais D faz alusão ao quê? Desktop. Se eu seguro o WIKEY mais D, todos os meus ícones que estejam abertos, navegadores, foto, o que for, vão todos minimizar na barra de tarefa e a minha área de trabalho vai ficar livre. Então, se eu apertar o WIKEY mais D, ele vai mostrar toda a minha área de trabalho com todos os ícones minimizados. Se eu apertar o WIKEY mais I, ele vai abrir o menu de configuração do sistema operacional. E assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, letra C para a questão 9 aí. Tranquilo? 10ª questão diz o seguinte, que o DHCP é responsável pela configuração dinâmica de endereço IP em uma rede de computadores, ou seja, abriu automaticamente um endereço IP quando o computador ele é inicializado ou conectado a uma rede de computadores. Então, na última aula a gente falou isso também. Eu falei para vocês que o DHCP é como se fosse um treinador de futebol, né? Antes da partida, o que é que o treinador faz? Camisa 2 para fulano, camisa 4 para ciclano, camisa 6 para beltrano e assim por diante. Então, o DHCP, ele funciona como se fosse um treinador que distribui as camisas, só que aqui na rede ele distribui os IPs. Então, a partir do momento que eu ligo meu computador, que eu acesso a minha Wi-Fi, o que é que eu ganhei? Um IP. Quem distribuiu para mim? O DHCP. Chegou meu colega aqui, acessou um celular na minha rede Wi-Fi, o que é que ele ganhou? Um IP. Então, para o servidor, para o DHCP, pouco importa se o telefone dele é um Samsung ou um iPhone. O que importa é que ele, pelo endereço MAC da placa dele, ele vai me atribuir um endereço IP. Então, quando ele diz que ele é responsável pela configuração dinâmica do endereço IP, você marca aí e está certo. Tá bom? Ficou claro aí? Questãozinha 11. Diz o seguinte, na questãozinha 11, que
no contexto do Windows 10, o que de fato é Cortana. Então, a gente viu também lá na aula de Windows 10 que Cortana é quem? É o seu agente, né? É o seu agente digital ou agente virtual, que muitos que comparam a um computador mais recente, tá? Que já vieram com o Windows 11, o Cortana, ele ficou para trás. Aí, mas vamos lá, ficou para trás. Ainda vai cair questões de Cortana? Possa ser que caia, né? Porque, na verdade, a Cortana, ela foi desenvolvida para uma plataforma que não tinha inteligência artificial, tá? Então, o Windows 10, quando ele foi desenvolvido, não existia a inteligência artificial que hoje está aí no mercado. Então, o que acontece? Quando o chat GPT lançou a inteligência artificial, o que a Microsoft fez? Se formos agora atualizar o Cortana, para ele continuar com o nome Cortana e para ele ter a inteligência artificial, eu acho que eles pensaram que ia ser um grande retrabalho, ia ser muito complicado. O que é que eles preferiram? Lançaram um novo agente virtual, chamado Copilot. Copilot. Então, como é que eu sei, Emerson, que tem um Copilot na minha máquina? Aí embaixo, aí na sua barra de tarefas, o Copilot, ele fica com um Czinho todo colorido, tá? Se você parar o mouse em cima dele, ele vai aparecer o nome Copilot. Ou seja, sua máquina não tem mais. As máquinas que vieram com Windows, que estão com Windows 11, automaticamente ela não tem mais o Cortana. Ela tem um Copiloto. Agora, as máquinas que têm o Windows 10 ainda tem Cortana, tá? Então vai chegar uma hora que ele por si só vai atualizar que você não vai nem perceber, tá? Numa dessas atualizações, ao ligar ou ao desligar o computador, ele vai atualizar lá sem lhe causar nenhum prejuízo. Tá? Ao contrário, o Copiloto vem para beneficiar, porque hoje ele é sincronizado com a inteligência artificial, certo? Então, num contexto, o que é uma Cortana? Então, você marca aí, sem sombra de dúvida, a letra B, tá certo? Fala, Tereza. O teu já tem Copiloto, né? Naquele dia eu mostrasse a tela, eu te mostrei lá. Quer falar, Tereza? Isso. Não, tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Beleza? Então, ó, Cortana é o seu agente digital que ajuda você a realizar tarefas, fazer pesquisas e assim por diante. 12ª questão é o seguinte, que o sistema operacional, né, do Windows 10, ao ser instalado, ele designa como navegador web padrão Chrome, Firefox, Internet ou Edge. Vimos aí na aula que é quem? Que é o Edge, tá? Que é o Edge. Se a pergunta fosse o seguinte, no sistema operacional Windows 10, ao ser instalado, ele designa como navegador secundário o web padrão, aí você marcaria. Se ele tivesse essa palavrinha secundário, você ia marcar Internet Explorer, tá? Por quê? Porque, na verdade, até o Windows 7, o navegador padrão da Microsoft se chamava Internet Explorer, o famoso IE. Quando foi lançado o Windows 10, a Microsoft manteve ele como secundário e o primário ficou sendo o Edge, tá? Por quê? Porque o Edge, ele passou a sincronizar com o Cortana, tá? Só que aí o Internet Explorer continua por quê? Porque algumas plataformas bancárias, tá, foram desenvolvidos, tanto a base da plataforma, que é em Java, em Oracle, foram desenvolvidos justamente com os requisitos do Internet Explorer. Então, a Microsoft ela não poderia excluí-lo definitivamente da sua base, porque como é que os bancos iam abrir os sites dela? Ia ser um prejuízo enorme. Então, ela permaneceu lá com ele como secundário, tá? Mas que o navegador padrão do Windows 10, de fato, é o Edge. Tranquilo? Vamos para o 13. E diz o seguinte, no 13. Que o Windows, em todas as suas versões, disponibiliza algumas ferramentas úteis para a manutenção do disco rígido do computador. Então, o que é que você vai anotar aí? Que disco rígido, na verdade, é o seu HD, tá? Então, o HD ele pode ser chamado de disco rígido, SSD,
disco duro, hard disk, tá? Ou Winchester. Então ele tem essas 5 nomenclaturas, tá? Disco duro, disco rígido, hard disk, SSD e Winchester, tá? Então se aparecer aí nas provas que vocês irão fazer um tal de Winchester, esqueça o peru de Natal, tá? Winchester nada mais é que um HD, tá certo? E hoje, com a tecnologia avançando, hoje em dia, a tecnologia que se usa diariamente e muito mais veloz e eficaz é a tecnologia SSD, tá certo? Que trabalha com microchips e não mais com disco nem com agulha. Tranquilo? Então é assim que ele funciona. Então, ele diz o seguinte, que no Windows, todas as suas versões disponibilizam algumas ferramentas úteis para a manutenção do seu HD. Aqui permite a relocação de arquivos, fazendo ocuparem setores contíguos, aumentando a velocidade da leitura de dados, denomina-se. Os setores contíguos nada mais é do que os setores defeituosos, tá? Defeituosos. E como eu sei que meu computador tem algum setor defeituoso? Quando simplesmente eu ligo o computador e ele passa 30 minutos para ligar. Significa que tem alguma coisa que não está certo. Então, possa ser que o seu HD esteja com algum setor defeituoso, né? O contíguo, porque ele começa a girar para inicializar, e quando ele chega naquele setor, ele encontra uma dificuldade. Então, ele fica girando até ele conseguir limpar e ir embora. É assim que ele funciona. Então, ele diz que existe uma ferramentazinha, tá? Que permite a relocação dos arquivos e aumentando, sim, a sua velocidade de leitura. E ele te diz que a letra A, que é backup, não. Limpeza de disco, também não, tá? Também não. Ele diz que é desfragmentador de disco e o scan disk. Então, vamos lá. Limpeza de disco serve para quando o disco está muito cheio. Então, você vai lá, limpa e exclui o que não presta, tá? O scan disk, ele faz um escaneamento, tá? E ele tenta limpar para você os setores contíguos. Só que é o seguinte, o ScanDisk você precisa baixar. O que é que ele diz aqui? Que o Windows, em todas as suas versões, e o próprio Windows, ele disponibiliza para você. Então, se você pensar na internet, você vai achar alguns aplicativos chamados ScanDisk, que fazem esse processo. Só que ele não diz lá em cima que, você entrou na internet, que você baixou um programa que faz isso. Não, ele não fala. Ele diz o seguinte, que o Windows, em todas as suas versões, disponibiliza. Então, se o Windows disponibiliza, significa que ele vem o quê? Ele vem de fábrica, né? Que ele vem de fábrica. Então, se ele vem de fábrica, então nada mais é do que um cara chamado desfragmentador de disco. Simplesmente quando você clica lá no desfragmentador, o que é que ele acontece? Ele gira, os setores que estão com defeito, ele corrige e ele desfragmenta o disco. Então, ele consegue colocar tudo que for a imagem na pasta imagem, tudo que for vídeo em vídeo e assim por diante, tá? E ele desobstrui aquele setor, então ao ligar a sua máquina, com certeza sua inicialização vai ser bem mais rápida do que já estava. Tranquilo? Então, o ScanDisk, de fato, faz o mesmo processo, só que ele não é de fábrica, tá? Que ele não é de fábrica. Como é que ele diz que o Windows, ele disponibiliza, você entende que ele já veio pré-instalado de fábrica. Então, letra C. Tranquilo? A questãozinha 14 diz o seguinte, qual é a finalidade do programa chamado Windows Defender, utilizado no 10, no Windows 10? O nome por si só já está dizendo Windows Defender. Se ele defende quem? O sistema operacional Windows 10. Se ele defende quem? A mim? A você? Não. Ele é virtual, ele defende o sistema Windows 10. Então, ó, letra A diz o seguinte aí, controle de acesso para os filhos, negativo. B, navegação anônima da internet, negativo. Mas você pode marcar a letra C que diz que ajuda a manter o sistema quem? Seguro. Simplesmente ao ser ativado, ele passa a defender o Windows 10.
o Windows 10. Tranquilo? Essa é uma questãozinha tranquila aí. Certo? Na 15ª questão, diz o seguinte. Que em uma instalação padrão do Windows 10, um arquivo com extensão txt, ele é associado automaticamente ao utilitário. Certo? Então, ó, uma questãozinha dessa, você que está no nosso grupo aqui, não perde tempo. Por quê? Se é txt, então faz alusão a texto. Bloco de nota. Isso, Tereza. Justamente. A texto. Se é texto, ó, eu nem perco tempo lá no concurso, como disse Tereza, já marco o bloco de nota e vou para a próxima. 16ª questão. No Windows 10, a opção suspender, disponível no menu iniciar, quando selecionada, tem a função de desligar o Windows 10, fechando imediatamente todos os aplicativos. Ok? Então, se você apertar aí o seu botãozinho, o ícone, ou o botão iniciar, tá? Ou o botão iniciar, o que é que ele vai te dar? 3 opções. Suspender, desligar e reiniciar, tá? Suspender, desligar e reiniciar. Tranquilo? Então ele diz que quando você clicar no suspender, ele simplesmente tem a função de desligar o Windows. Negativo. O nome por si só diz suspender. Se você clica em suspender, o que é que você vai notar? Toda a sua tela vai ficar preta. Se o seu teclado for aqueles teclados que for todo colorido com os LEDs vão todos apagarem, tá? O botão Power, azulzinho, ou vermelho, ou amarelo, que seja a cor que ele acende quando você clica, vai desligar. Na sua cabeça, desligou tudo, mas não desligou. Simplesmente você suspendeu os serviços naquele momento. Tá? Então, quando você clica em suspender, a gente coloca muito isso, suspender, quando a gente vai almoçar. Vou almoçar? Clique lá, suspender. Apaga tudo. O colega da frente, de lado, de trás, vai achar que eu desliguei, mas na verdade eu suspendi temporariamente aquele serviço, porque eu vou almoçar. Quando eu volto, o que é que eu faço? Qual é a vantagem que eu tenho? A vantagem é que ele está só suspensa, como se eu estivesse só dormindo. Tira aí um cochilinho que eu já volto. Então, quando você voltar, se você pegar o mouse e balançar, todo o sistema acorda. A tela clareia, os LEDs do teclado acendem, o botão Power acende, o mouse fica vermelhinho, tá? Fica com essa luzinha aqui, ó, piscando, tá? Se eu apertar qualquer tecla do teclado, também faz o mesmo efeito. Tá? Então, suspender é justamente suspender naquele momento os serviços e não desligar, como ele fala aqui. Então, questãozinha está errado, a 16. Tranquilo até agora? Luísa, Vânia, Dona Aparecida, Dona Cris, Tereza, tudo certinho aí até agora? Beleza, show de bola. Então, vamos embora para a 17ª questão. Diz o seguinte. O sistema operacional Windows 10 oferece uma barra de tarefas localizada por padrão na parte inferior da tela. Tela aí embaixo. Vocês aí. O botão da barra de tarefas indicado pela seta é utilizado para: letra A, organizar as janelas abertas em uma única pilha em leque. B, minimizar, restaurar todas as janelas. Letra C, abrir todos os sites da barra de favoritos. D, alternar do ponto PC para tablet. Ou D, ou E, criar e gerenciar áreas de trabalho virtuais. Então, o que é que esse botãozinho aí, tá? Ele faz. Simplesmente, esse botãozinho, ele não tinha no Windows 7. Ele foi uma das novidades.
Foi uma das novidades, tá? Então, no Windows 7, você criava as pessoas, né, como convidado. Nesse caso, com esse botãozinho aí, o que é que você cria? Você cria e gerencia áreas de trabalho virtuais. Se você clicar nesse botãozinho, ele vai abrir lá em cima, no canto superior esquerdo, ele abre uma tela e vai mostrar a sua área de trabalho. Se você clicar no maisinho, ele abre outra e você vai ver que todos os seus ícones vão sumir. Por quê? Porque ele criou uma nova área de trabalho virtual para um próximo usuário. Se você clicar no maisinho, ele vai criar outra área também. Então, várias pessoas podem ser criadas naquele momento. Então, o que é que pode acontecer? Às vezes, até você pode se confundir. Você tem uma área de trabalho que você está trabalhando, depois você cria outra. Aí você não se liga, clica na outra. Quando você vê, some tudo que você todo o seu trabalho. Aí você se desespera. Mas se você for lá no botão e você clicar lá, você é só voltar para a sua área de trabalho normal. Aí todo o seu trabalho vai voltar, tá? O que é que vocês também precisam notar? Tá vendo esse botãozinho aqui, tá? Ele pode ser assim ou pode ser assim. Todos têm o mesmo nome, tá? Chamado visão de tarefa. Chamado visão de tarefa. Então, tanto faz assim como assim. Visão de tarefa. É o nome desse botão. Emerson, e por que um é assim e o outro é assado? É porque varia de acordo com a versão do Windows, tá? Essa versão aqui é para uma versão Pro. Essa versão é uma versão Home, mas fazem o mesmo efeito, tá? Tem a mesma funcionalidade, criam e gerenciam áreas de trabalho virtuais, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Deu para anotar? Aí, todos os dois é chamado visão de tarefa, tranquilo? 18ª questão. Mudou o desenho do botão, por quê? Porque o Windows mudou a sua versão. Passou de Home, uma versão básica, para uma versão Pro, uma versão mais completa. Ele diz que esse botãozinho aqui, localizado na barra de ferramentas do Windows 10, permite que se visualizem tudo que foi acessado durante 30 dias na linha do tempo. De fato, depois façam um teste aí, vocês. Clique nesse botãozinho aí de vocês. Lógico que quem tem o Windows 7, viu, dona Aparecida, não vai ter esse botãozinho. Mas os demais que têm o Windows 10, cliquem por esse botão, vocês vão ver. Vocês podem criar quantas áreas virtuais você assim desejar. Vocês vão notar aqui do lado direito, existe uma linha, tá? Uma bolinha lá em cima. Se você clicar nessa bolinha e arrastar, vai mostrar ali naquela tela, em tempo real, tudo que aquela máquina acessou em 30 dias, tá? Então, por exemplo, se na sua casa você tem filho adolescente e ele não sabe dessa funcionalidade, tá? O que é que você faz? Qualquer hora dessa, clica lá no botãozinho, clica na barrazinha, na bolinha e arracha. E você vai ver tudo que seu filho viu durante 30 dias. Eu acho que ele nem sabe que tem essa funcionalidade. Principalmente quem tem filhos adolescentes aí, tá? Dê uma olhadinha lá. Então, se quer, às vezes até você acessa alguma coisa e você não se lembra mais. Eu acessei tal dia um site assim que era muito massa, velho, de estudo, mas eu não me lembro mais o nome desse site. Clica na barrinha e vai arrastando, tá? Na linha do tempo, que vai uma hora ele vai lhe mostrar. Você acessou aquele site lá, ele mostra para você a linha do tempo. Então, muito cuidado com o que você acessa, porque fica registrado na linha do tempo, tá? E alguém pode até usar de má fé, printar aquela tela que você acessou, fazer uma montagem, tá? E assim por diante. Principalmente esse ano eleitoral, né? A gente sabe que existe a divergência política. Então, às vezes tem uma pessoa do seu lado que você acha que é sua amiga, seu amigo, faz uma sacanagem dessa com você, né? Pega lá um print da sua tela, faz uma montazinha, daqui a pouco tá a situação aí na boca da galera e você tendo que provar que não foi você que fez aquilo. Bom? Então, muito cuidado aí. Então, ó, 18ª questão, correto. Fechou? Tudo certo aí até agora? Dúvidas? Ninguém mais levantou a mãozinha, então só foi a primeira questão que ficou naquela dúvida, mas os demais parece que está tudo correndo, a gente combinou, né? Tudo certinho, tá bom? Qualquer coisinha sabe, levanta a mãozinha que eu volto
e a gente explica da melhor forma, tá certo? 19ª questão diz o seguinte: são programas acessórios no Windows 10, exceto bloco de nota é um acessório? Sim, vem no Windows 10. O WordPad é um acessório? Sim, já vem no Windows 10. Python é acessório? Sim, vem no Windows 10. Agora, o PowerPoint, ele não é programa acessório, tá? Ele não é programa acessório. Você precisa instalar o pacote Office, e lá vai conter o Word, Excel, PowerPoint, o Access e assim por diante. Então, ele não vem instalado. Você precisa instalar, ok? Então, ele não é um programa acessório. Tranquilo? Então, 19ª questão também, tranquila demais. 20ª questão, diz o seguinte: lá no Windows 10, a barra longa horizontal que fica por padrão na parte inferior da tela e normalmente visível é denominada tecnicamente pela Microsoft como sendo quem? Nossa barra de tarefa, né? Essa aí também é uma questãozinha que ninguém aqui pode errar. É inadmissível errar uma questãozinha dessa, tá? Porque a gente viu, reviu várias e várias vezes. Então, ó, tá ela aqui, ó, nossa barrazinha de tarefa. Notem que tudo que você clica e começa a trabalhar, ela fica minimizada. Por quê? Porque naquele momento você está executando uma tarefa. Ah, mas eu estava no Word, mas já estou no navegador. Não importa. O Word vai ficar minimizado até que você feche, mas ele automaticamente ele minimiza quando você abre outro. Por quê? Porque para o sistema está se rodando uma tarefa dada no Word, tá? Então, tranquilo aí, de boa. 21 fala assim: lá no Windows, os arquivos e as pastas recentemente utilizadas pelo usuário ficam disponíveis em destaque ao se abrir no explorador de arquivos. Ao abrir no explorador de arquivo. Então, ó, notem que aqui ele já usou a nomenclatura explorador de arquivos. Naquela primeira questão, o que é que ele usou? O Windows Explorer. Então, pode variar muito, tá? Mas tem a mesma função. Gerenciar todo o sistema operacional. Beleza? Então, ele está falando o quê? Que lá no Windows, arquivos e pastas recentemente utilizados pelo usuário ficam disponíveis em destaque ao se abrir quem? Em destaque, eles ficam nada mais nada menos que lá no acesso rápido. Por quê? Porque a qualquer momento você pode querer abrir novamente e ele não vai mais carregar. Clicou no acesso rápido, ele já, bum, já abre, porque ele já está carregado. Ele está na memória virtual lá do acesso rápido. Ele já está carregado. Ele não precisa ter aquele processo todinho para carregar. Certo? Então, 21, letra C. 23, 22, quer dizer, diz o seguinte, que como o Microsoft Defender, tá? Ele é o antivírus padrão do Windows 10, não é possível instalar outro programa antivírus no computador enquanto ele permanecer instalado. Negativo, tá? De fato, o Microsoft Defender é o antivírus padrão do Windows. Isso aí não tem nem o que questionar, tá? Ele já vem pré-definido. Agora, se eu achar que ele, para o meu trabalho, ele não serve, nada impede que eu compre um antivírus. Eu posso colocar um Norton, eu posso colocar um AVG, posso colocar o próprio Avast, que agora também tem a plataforma pago, eu posso colocar o Kaspersky Sky, posso colocar o Panda. Quem vai dizer é o meu bolso, tá certo? Então, quando ele diz que não é possível, ficou errada a questãozinha. É possível sim. Com um detalhe, tá? Quando eu instalo qualquer antivírus, seja ele pago ou grátis, esse cidadãozinho aqui sai de cena. Automaticamente ele é desabilitado. Você não precisa fazer nada. Automaticamente ele é desabilitado, tá certo? Ah, Emerson, coloquei aqui um AVG, paguei, mas horrível, não gostei. E aí, vou desabilitar. Beleza, você pode ir lá, desabilitou e desinstalou. O Defender entra automaticamente? Não. Automaticamente, aqui no cantinho, perto do relógio, ele vai abrir um
como se fosse uma mensagem lembrando você se você quer ativar ou não ele. É só você marcar que sim. Tá, você marcou que sim, aí ele ativa e volta a funcionar. Mas ele por si só não ativa automaticamente, tá certo? Agora, por si só, ele desativa automaticamente se você instalar um outro antivírus. Compreenderam aí? Deu certo? Tudo tranquilo? Vamos para a próxima, tá bom? 23. Diz o seguinte. Assinala a alternativa correta relativa ao Windows Defend presente no sistema operacional Windows 10. Letra A. O Windows Defend somente verifica a presença de malware quando a proteção em tempo real está ativada. B. O Windows Defend ele é desativado se for instalado um aplicativo antivírus. C. O Windows Defend ele é um aplicativo para definição das regras de firewall de conexão de rede. Letra D. O Windows Defend verifica as senhas de usuário, emitindo avisos relativos às senhas fracas. O que é que vocês marcariam aí, nessa questãozinha 23? Alô? Estão me escutando? O que é que vocês marcariam aí? B. Letra B. Eu Tá? marcaria letra B também. Pronto, é justamente, dona Cris, dona e Luísa. Se você instalar um antivírus, o que é que acontece? O Defend é desativado automaticamente, tá? E lembre da observação, ele não ativa automaticamente. Ele simplesmente lhe dá a opção, se você quer ou não ativar, ali perto do relógio, quando você desinstala o outro, tá? Então, desinstala automaticamente, perfeito, mas não instala automaticamente. Ele pergunta, ele aparece a mensagem para você ativar ou não, tá? Então, ó, letra B, questãozinha 23, certo? 24, diz o seguinte, são exemplos de softwares classificados como sistema operacional. Sistemas operacional. Windows e Internet Explorer. Ubuntu e Word. Fedora e Windows. Linux e BROffice. O que é que vocês marcariam aí? Me diga aí. Marcariam que questãozinha nessa na 24 aí? Tereza? Letra D? Letra D? D. Vamos lá, letra D. Letra C. Letra C. Letra A. Letra A. Vamos lá. Vamos embora. O que é que ele quer? Sistema operacional. Tranquilo? Dona Cris disse letra A. Vamos lá. O Windows é um sistema operacional? Sim. Internet Explorer? Não, Dona Cris. Internet Explorer é um navegador de internet. É um navegador de internet. Lembra que eu disse que ele era um secundário, Dona Cris? Ela já marca aí, ó. Ele é um navegador. Lembro. Pronto. Isso era a letra B. Ubuntu, ele é sistema operacional? Sim. Ubuntu, ele é uma das distribuições do Linux. Só que o Word, ele não é sistema operacional. Ele é um pacote de escritório. Tá? Alguém disse aí, letra C. O Fedora é. Fedora, justamente, ele é uma das distribuições do Linux. Ubuntu, E o Fedora, MIT, tá? E assim por diante. Então, Fedora é sistema operacional? Sim, uma das distribuições do Linux. E o Windows? O Windows por si só, todo mundo sabe que é sistema operacional. Então, ó, letra C. Aí alguém falou letra D. Linux é sistema operacional? Sim. E BROffice? Não. BROffice é um pacote de escritório com código fonte livre. Qualquer um pode instalar, tá? Assim como o Word, ele também é um pacote de escritório. Então, também não. Então, ó, letra C. Se tiver Fedora, MIT, Ubuntu, tá? São distribuições MIT, são distribuições do Linux, tá? E o Windows. Então, 24, letra C. 25 diz o seguinte, na 25, que
Os computadores, eles necessitam de um software, tá? Denominado sistema operacional, para que possam executar as tarefas para os quais elas foram projetadas. Perfeito. Continuando, diz assim, nesse contexto, pode-se concluir que o computador ele é um equipamento cuja finalidade é processar pastas, núcleo, dados ou disco. Digamos que você se deparou aí com essa questãozinha no concurso. E aí travou, né? Travou, a cabeça já estava doendo, tomou uma aguinha, respirou e pensou. Conclui-se que o computador é um equipamento cuja finalidade é processar. Ele processa pasta? Não. Ele guarda pasta. Então já descartei. Dados? Ele processa núcleo? Não. O núcleo que processa as coisas. Então, também não. Agora, como disse nossa colega Tereza, de fato, ele processa quem? Dados, né? E você obtém quem? Resultados. Então, ó, letra C. Perfeito, Tereza. Tá? Ele processa os dados que você digitou e lhe dá os resultados. Tá bom? Então, questãozinha 25. Numa hora dessa aí, cai uma dessa, faz uma análise rapidinha, marca dados, sem medo de errar. Tá certo? Sem medo de errar. 26. Diz o seguinte, que Tiago, ele utiliza a área de trabalho do Windows 10 do seu computador, tanto para assuntos particulares como profissionais. Tiago gostaria de separar os dois tipos de conteúdo. Por quê? Tem participado frequentemente de reuniões virtuais. E aí ele diz o seguinte, assinala o recurso disponível na barra de tarefa que permite a criação de uma ou mais versões da área de trabalho. Então, a gente falou dele aqui, ó. Né? Falamos aqui e vimos que esse botão se chama quem? Visão de tarefa. Então, ó, olha ele aqui. Eu posso criar várias e várias áreas de trabalho. Tranquilo? Então, cuidado, meu povo. Assim, ao mesmo tempo, se atentem para isso. No concurso público, a questão que eu vou responder, se tiver 10 questões, a que você fez na segunda, pode puxar a 10ª, pode puxar a 9ª, tá? Então, cuidado com esses detalhes. Então, a questão aí, a questão 17 e 18, puxou a questão 26. Botão visão de tarefa. Beleza? Vamos embora. 27 diz assim, que a barra de tarefa, tá ela aqui embaixo, né? Vocês já aprenderam, já sabem de qual é o triado, para frente, para trás, já sabe que a barra de tarefa tá aí, né? Você não cria ela, já vem pré-definida, você pode só movê-la. Então diz o seguinte, que a barra de tarefa é um componente tradicional do sistema operacional Windows. Tipicamente, quase que não sai. Lá encontramos, entre outras coisas, o relógio, tá aqui o relógio embaixo, tá? Entre o relógio. Esse item dentro da barra de tarefa fica localizado aonde? No menu iniciar é para cá? Não. Na área de trabalho? A área de trabalho é no meio? Não. Na área de notificação ou na barra de rolagem? Tá? Ou na barra de rolagem. Então, se você analisar, o reloginho fica aqui no canto, tá? Então, isso é como se fosse o quê? Uma notificação. Está notificando para você a data e a hora. Então, ó, letra C, na área de notificação. Tranquilo? Questãozinha 28, referente à nossa última aula de redes de computadores. Ele diz o seguinte, a rede com alcance de 500 metros, utilizada em um escritório ou andares de um edifício, é conhecido pela sigla LAN, CAN, MAN ou WAN. Se eu estou em um escritório ou em andares do mesmo edifício, eu estou no mesmo espaço. Se eu estou no mesmo espaço, eu estou em quê? Numa LAN house. Lembre da LAN house, tá? Lembre da LAN house. Então, se tiver
500 metros, 800 metros, 1 quilômetro, e eu esteja no mesmo prédio, tá? No mesmo prédio, no mesmo andar, no mesmo edifício, no mesmo escritório, então, ó, faz de conta que eu entrei numa lan house, tá certo? Lan house, uma LAN, internet em casa, tá certo? E assim por diante. Então, marcaram aí e vamos embora. Qual o nome dado à rede de internet de uma determinada periferia? WAN, PAN, LAN ou MAN? O que a gente acabou de ver? Que uma internet no mesmo espaço físico, tanto faz nos andares, tá? No mesmo escritório, na mesma sala, a gente tem uma LAN. A gente verificou, viu na última aula, tá? E aprendeu que quando a gente tem duas pessoas se comunicando em cidades diferentes, a gente tem um... Não entendi. Fala, É a Tereza. MAN? A É a MAN? MAN? Vamos ver agora. Porque a PAN, tu disse que eram os dados móveis, né? Isso, PAN, dados móveis, E o WAN, WAN longa é distância, longa LAN, distância. local, e MAN, como você mencionou aí, é de periferia ou de metropolitana, de cidade. Tá? De cidade. Até na última aula você tem um exemplo, o Gênesis aí, que de frente tem uma pizzaria. E eu até falei assim, que Vânia chegou atrasada e está na pizzaria. E eu me comunico com o Vânia perguntando se ela não vai assistir aula, né? Então, a partir do momento que a gente se comunica, ela está do outro lado da rua, ela estamos na mesma cidade, porém em redes diferentes. Então, isso forma uma rede MAN, metropolitana, cidade ou periferia. Isso aí vocês gravaram, graças a Deus não erram mais questões desse tipo, tá certo? Questãozinha 30 diz o seguinte, que ao se conectar à internet, cada computador ele é identificado através de um número. Esse tipo de identificação recebe o seguinte nome de quê? IP, Protocolo de Interconexão. E quem é que distribui os IPs? O DHCP, tá? Então, anotem e frisem bem isso aí. Entrou na rede, tanto faz o computador, uma televisão, uma impressora, um smartphone, um tablet, tanto faz. Ingressou numa rede, ganhou IP. E quem distribui esse IP? DHCP, tá? E assim por diante. Essa letra B, quem é MAC, é o CPF da marca que tu falou? Isso, é como se fosse CPF, o MEC, não é o MEC, é o CPF. É o número único e exclusivo, tá? Ele não se coloca esse número para outra máquina. Ele é único e exclusivo, é como se fosse CPF. Não tem alterações. Vamos embora aqui. É que ele diz assim, selecione a alternativa que apresenta respectivamente e na sequência. Então, ó, na sequência aqui, ó. 1, 2, 3. Na sequência, tá? As siglas que especificam os tipos de redes de computadores, dependendo da sua extensão geográfica. Vamos lá. Rede de longa distância que abrange uma grande área geográfica, com frequência interligando um país ou mesmo um continente. Eu tenho uma rede WAN, né? Então, ó, eu tenho uma rede WAN. Tá aqui. Então, já descartei essa, descartei essa e descartei essa. 2. Rede local. Se é local, já disse tudo. LAN house. E 3. Interliga várias redes geograficamente próximas, mais num circuito urbano. Se é um circuito urbano, eu falo de quê? De cidade. Tá aqui. Longa distância, WAN. Rede local, LAN. Circuito urbano, falo de cidade, MAN. Então, ó, letra B. Tranquilo, foi essa daí? De boinha, de boinha. Essa daí foi tranquila demais. Quando eu assisti a aula aqui, minha amiga Verão, se estivesse aqui assistindo, ela ia dizer assim, eu não entendi não, Emerson, confundiu. Aí eu ia voltar. Mas ela não tá aqui, né, Vera? Forte abraço aí, depois de quando você assistir essa aula. Certo? 32. Diz o seguinte, na 32. E ao criar uma senha lá no Windows 10,
para fins de login, logon, como queiram chamar, não é permitido que o usuário digite a sua senha exata como dica. Não é permitido que se digite a sua senha exata como dica. Como dica. Vocês marcariam certo ou errado? Não é permitido que o usuário digite a sua senha exata como dica. Vocês marcariam certo ou errado aí? Criou uma senha no Windows, né? Eu acho que é errado, não sei não. Dona Cris, o que é que marcaria aí? Criou uma senha no Windows 10. Não é permitido que você digite uma senha exata como dica. O que é que a senhora acha? Certo ou errado? Eu marcaria errado. Marcaria errado. Luísa. Luísa? Dormiu. Vânia, você que tá Dormi aí, não, tô aqui. tá aí? 32, marcaria o quê, Luísa? Verônica não veio, me mandou você hoje. Ah, Emerson, eu acho que tá certo. É? Vamos lá. Digamos que eu comprei um computador, certo? Vânia? Eu acho que tá errado. Tá errado, né? Vamos ver agora, Vânia. Olha lá. Comprei um computador, certo? E aí eu vou colocar uma senha que eu não quero que todo mundo pegue ele. Vou lá, criei uma senha lá. Boto lá casa. Boto lá casa. Minha senha é casa. O que aqui embaixo vem? Dica. Justamente para que, se você esquecer, ele pede lá uma dica e na sequência ele pede um e-mail secundário. Para quê? Para que, se você esquecer, ele te dá a dica. Uma dica você ainda não lembrou, aí ele manda para o seu e-mail secundário para você redefinir uma nova senha. É assim que funciona. Então é o seguinte, ao criar uma senha, tá? Não é permitido que você digite a sua senha exata como dica. De fato, meu povo, tá certo. Não é permitido. Se você coloca casa, você não pode colocar minha senha é casa. E a dica, casa. O sistema, ele não passa para a próxima página, tá? Você pode colocar aqui, um exemplo, senha, 2024, dica, casa. Aí ele passa, por quê? Porque ele vai entender que você comprou a sua casa em 2024, entendeu? Então a dica tem que ser totalmente diferente da senha, tá? Então não é permitido que você digite a sua senha igual a sua dica, tá? Então se você botar lá 2024 a senha e a dica casa, aí sim ele vai entender que no ano de 2024 você foi uma felizarda e comprou sua casa própria, ok? Então, de fato, não é permitido, correto? 32 certo aí. Parabéns, Luísa, viu? Vamos para a próxima. 33. Diz o seguinte aí. Podemos definir redes de computadores como sendo um conjunto de programas que, além de compartilhar dos mesmos recursos, também podem trocar informações entre si. Eu estou falando de rede de computadores, rede de programas. O que é que vocês entenderam aí? Podemos definir redes de computadores, um conjunto de programas que, além de compartilhar dos mesmos recursos, também pode trocar informações. Pessoal, Eu acho que é errado. Eu acho que é errado. Acho que não é programa, não. justamente. É errado isso aí. Perfeito, meu povo. Parabéns para todo mundo. Uma rede de computadores não é um conjunto de programas, e sim é um conjunto de hardwares, né? Um conjunto de hardware. Por quê? Para se formar uma rede de computadores, você precisa de quê? De cabos, de antenas, de switches, tá? Então, assim, precisa de uma espinha dorsal, que a gente falou da outra vez, tá? Então, assim, existem vários periféricos, não é só programas. Então, uma rede de computador é formada de hardwares e não de software. Então, não é um conjunto de programas, e sim um conjunto de hardwares. Um conjunto de hardwares. Ok? Então, 33 é errado. Ok? 34 diz o seguinte.
Na especificação de um microcomputador ou um notebook, o nome Intel Core i3 é referência, a referência está sendo feita, tá? Intel Core i3, a referência está sendo feita ao seguinte componente de hardware: CPU. Certo ou errado? Certo. Perfeito. Intel Core i3 significa que o seu processador tem 3 núcleos. Então, quem é seu processador? É sua CPU. É sua unidade central de processamento. Nada mais é do que seu processador. Então, qual é a sua CPU? Minha CPU é um Core i3. Muitos vão dizer, não, minha CPU é aquela torrezinha que eu boto debaixo do braço e levo para o cara consertar. Negativo. Aquilo que você leva para o cara consertar chama-se gabinete. Gabinete. Tá? CPU é o seu processador. É tudo que processa. Para ele. Tá bom? Fala, princesa. Escutei você, viu? Ok? Então, 34, correto. 35, diz o seguinte. E no Windows, quando o ícone ele é associado a um arquivo, for arrastado para um disco diferente, será criada uma cópia do arquivo, sendo mantido o arquivo no disco de origem. Certo ou errado? Vou lá, estou aqui. Cliquei aqui, ó, no meu arquivo A. Tá? Como ele disse aqui, ó. Eu arrastei meu arquivo A para as nuvens. Para as nuvens. Joguei lá nas nuvens lá, pro meu Driver, o meu Google Drive. Tá? O meu Driver. Então, o que acontece? Ele diz o seguinte: será criada uma cópia do arquivo, sendo mantido o arquivo no disco de origem? Certo. Eu cliquei e arrastei lá para o Drive, mas aqui permaneceu no meu computador. Certo? Então, 35, correto. Entendeu, meu povo? Cliquei lá no meu arquivo e joguei lá para o meu OneDrive. Joguei lá para o meu Google Drive. Eu só joguei. Se eu joguei, eu criei o quê? Uma cópia nas nuvens. Mas o meu arquivo de origem está lá mantido no meu computador. Tranquilo? E assim por diante. 36 diz assim, ó. No anúncio publicado na internet, aparece uma mega oferta de um notebook, onde estava descrito Intel Core i5, 1035G1, 8GB, 256GB, SSD W10. Assinale o significado do trecho 256. 256. Então vamos lá. O que é que você aprendeu na questãozinha 34? Que Core i5 é o seu processador ou a sua CPU, não foi isso? Foi isso. Beleza. Aí ele diz o seguinte: o que nesse anúncio significa 8GB? 8GB é a sua memória. Sua memória. Tá? Sua memória. SSD e W10. W10 significa o quê? Que é o seu sistema operacional. Tá? E ele diz, o que significa 256 GB? Se 256 GB está dizendo que é SSD, então só me resta botar o quê? Que 256 GB SSD é minha capacidade do disco, tá? Então lá no anúncio está dizendo que o notebook lá, ele tem um processador Core i5, tá? Ele tem 8 GB de RAM de memória, ele tem um SSD de 256, que é a capacidade do disco, e ele já vem instalado com o Windows 10. É assim que diz o anúncio. Então, 256 GB nada mais é que o meu disco. Emerson, existe 256 GB de memória RAM não, de memória de disco.
tá? Não existe memória RAM. Memória RAM é aquelas memórias pequenininhas, que parece um pente. Ela vai até 16, tá? Tem pente de 8, tem pente de 16, tá certo? O processador vai até o Core i9, tá? E o Windows 10, tanto faz ter W10 como W11, tá? E o 256, e o disco, a capacidade do disco, vai até quanto? Depende do seu dinheiro. Tem de 128, 256, 500, 750, 1 tera, 2 tera e assim por diante, tá? E assim por diante. Então depende do seu bolso. Ok, pessoal? Então, ó, deixei uma frase. Emerson, Oi, Luísa, fala aí. esse, volta à última pergunta, esse 1035G1 é o quê? Isso é só a referência, é a série. Isso aí pode variar. Pode ser 1040, isso é só a série. É como se fosse o lote, tá? É só o lote. Ah, Cada lote varia. certo, O que você vai ok. importar para você é só isso aqui. Core i5, 8 GB, 256 GB e o W10. É o que importa. São esses 4 itens aqui para você. Então, quando for comprar um computador aí, fica ligado, porque vendedor muitas vezes não sabe como é que funciona. Ele quer vender. E aí ele vai te empurrar lá um notebook. Ah, isso aqui tá na promoção, tal. Processador aqui, ó. O processador é um Celeron. Esquece. Deus é mais Celeron. Nem se usa mais. A AMD se usa para servidor, não para usuário doméstico. O usuário doméstico ele é muito lento. Tá? Ó, isso aqui tem 2 GB de memória. É horrível. Parece uma carroça. Tem que ser no mínimo 4. Beleza? Então, deixei aqui uma mensagem para vocês aqui, tá? Para todo mundo do grupo, vocês que estão presentes e os demais que não estão presentes, né? Que não é a força ou a sorte, mas o empenho e a persistência que determinam o seu sucesso. Então, todas as terças-feiras estamos aqui persistindo e com determinação o sucesso de cada um de vocês. Então, a partir do momento que vocês conseguirem alcançar o sucesso, será uma vitória para mim, tá? Eu até brinquei com o Vânia hoje e eu tô de férias. Eu tô de férias, eu tava na praia. Mas como eu tenho um compromisso com vocês, lógico que eu tinha que vir para dar aula, né? Aí vim para dar aula para vocês. Mas amanhã já tô voltando. Volto e sábado eu vou para Salgueiro, deixar meus meninos aí. Segunda eu volto para curtir o resto das férias. Mas na terça eu tô aqui de novo, tá certo? Eu só terei só 10 dias de férias. 10 dias não, 15 dias de férias. Aí já tá, no instante se passa. Certo, meu povo? Tudo certo? Quem fez o Pix, obrigado. Quem não fez, mas já conversamos no privado, tá tudo certo, tá? Desconsidere aí a mensagem, tá? E vamos embora, que daqui a pouco vai dar tudo certo para todo mundo. Certo? Dona Cris, quer deixar alguma mensagem? Tereza, Luísa? Nada, boa noite. A aula foi maravilhosa hoje. Oi? A gente Divina, vai... que continue assim. Que Deus abençoe você. Amém, Dona Cris. A gente vai Foi passar ótimo. esses simulados que é para a gente começar a se familiarizar com as questões, tá bom? Dona Aparecida, deu tudo certo aí? Deu para ver tudo certinho aí? Assistir? Luísa, valeu, show de bola, hein? Diz a Vera que ela fez falta hoje aqui. Beleza? Ela disse que tá na autoescola lá, né? Na motoquinha. Boa noite para todos. Boa noite, Valeu, Dona Emerson. Cris. Forte abraço, viu? Dona Aparecida, Um tudo abraço certo para aí? vocês também. Tchau. Valeu. Deu certo. Valeu. Obrigado, viu? Até a próxima. Valeu. Ok.